Olá, pessoal! Estamos aqui, sejam bem-vindos no nosso canal. Estamos aqui para contribuir com mais um conhecimento aqui, estudando junto com vocês sobre Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, versículo de 20 a 32, sobre o convite à exortação da sabedoria. Olha só que maravilha, não? E você que está aí nos assistindo, por favor, curta e compartilhe esse vídeo, porque com certeza deve ter outras pessoas interessadas nesse estudo, né? Mesmo que a gente esteja começando, não tenha tanto conhecimento sobre essa maravilha, sobre todo esse conhecimento. Às vezes, né, a gente está num conhecimento superficial, mas é assim mesmo. É um dia após o outro que nós vamos aprendendo melhor, né? Então, eu vou fazer uma pequena leitura aqui a respeito sobre o convite à exortação da sabedoria. A sabedoria clama em voz alta, nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer da zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Deus, Ele é o conhecimento, Ele é a sabedoria. E nós temos sempre que procurar a sabedoria, procurar o entendimento. E Deus clama aos filhos do homem por meio de todos os tipos de sabedoria, para que sejamos cada dia mais sábios e que não sejamos nem tolos e nem preguiçosos. Porque a sabedoria, ela dá o discernimento, ela instrui as pessoas naquilo que deve ser feito. A sabedoria é um conselho que é igual à pergunta. Você tem que sempre perguntar, não ficar simplesmente quieto. Quando você tem sabedoria, você não fica só falando coisas à toa. Quando a pessoa pergunta alguma coisa, você pega e responde ela com outra pergunta. Para que sempre a pessoa que te perguntou, ela que tem que finalizar a conversa. Temor é o extremo respeito. E a sabedoria, ela tem que ser o quê? Nós temos que honrar pai e mãe, porque isso é a sabedoria. Isso é o primeiro mandamento de Deus, para que façamos a honraria aos nossos pais. Honrar os pais não quer dizer que você deve ser submisso a eles em tudo. Uma vez que você saiu da casa dos seus pais, se você é casado, você tem que ter a sabedoria, o entendimento de que você tem uma nova família. E aquela família o seu novo lar, a sua nova casa. Então, você não pode mais ficar na dependência dos seus pais. Ficar mais ali, tudo que você vai fazer, você ficar falando com eles, ligando para eles, pedindo permissão, pedindo a orientação em tudo. Você tem que pedir o aconselhamento, a orientação, o que vai fazer do seu cônjuge, ali no seu novo lar, na sua família. Então, honre seus pais, mas simplesmente honre. Dê a eles atenção, dê a eles aquela necessidade de fazer algo por eles de carinho, de afeto, de amor. Tudo que você tem que fazer é aumentar o seu conhecimento. Através do quê? Da leitura, através de aplicações, de cursos, de treinamentos,
Você sempre tem que buscar entender e compreender as coisas, adquirindo a sabedoria. O seu direito é desfrutar, não é você ficar na dependência dos outros em tudo. E quem manda em você? É você que é uma pessoa que se manda, ou você tem um cavalo que manda em você, que na hora que você vai montar, o cavalo ele faz o que ele quer. Ele não deixa você montar. Você tem que dominar as coisas, você tem que entender que Deus, ele te deu a sabedoria e o entendimento, e é para você dominar sobre todas as coisas na terra. Então você tem que dominar sobre o seu conhecimento e entendimento. E tudo isso a gente vê que a gente precisa de algo a mais, não simplesmente aquelas coisas de ficar no dia a dia fazendo o tradicional, fazendo aquilo que a gente sempre fez. Buscamos fazer algo diferente, que venha a nos dar um livramento, a nos dar instrução, a nos dar o conhecimento. Eu acho muito interessante estarmos estudando o livro de Provérbios, porque você que está aí do outro lado, muitas vezes não inicia um certo estudo porque não sabe direito por onde começar. E nós temos que ser muito simples, prático e aplicável, porque quando nós começamos a ver obstáculos e dificuldades, principalmente quando nós vemos o tamanho de uma Bíblia, a gente fica perdido sem saber por onde começar. E eu achei muito interessante, porque o livro de Provérbios, ele fala muito sobre, digamos assim, ele se divide em 3 partes, né? Que seria do capítulo 1 ao 9, que fala sobre sabedoria, de 10 a 24, sobre ditados sábios, e 25 a 31 sobre comportamento. E nós que estamos começando, que temos um conhecimento muito superficial a respeito de Provérbios, é muito interessante, porque quando nós estamos na escola, aprendendo com um professor, todo o conhecimento que está sendo passado, que a gente está se alimentando ali em sala de aula, o conhecimento ele gera uma turbulência. Por quê? Muitas vezes a gente acha difícil, a gente fica ali, nossa, vou ter que aprender tudo isso, como que eu faço? E a gente não entra, né, essas novas informações na nossa mente para ser processado. Aí, com algumas tarefas que o professor passa e no cumprimento, a gente é muito resistente ao cumprir essas tarefas. Mas quando um professor ele está orientando e passa essas tarefas, é para que realmente o aluno ele pratique isso. Porque se não aplicar esse conhecimento, ele dificilmente vai conseguir compreender e trazer para a sua vida esse entendimento. Então, eu sinto que aqui no livro de Provérbios, com a minha superficialidade, eu me sinto como uma aluna, sim, numa fase de conturbação, de turbulência, onde a gente vê muitas palavras diferentes, que você tem que estar ali com um dicionário, porque a Bíblia é bem complexa para aquele que não tem um bom conhecimento. E o quanto mais simples a gente puder tornar, melhor a gente vai compreender. Então, por isso que eu estou dando esse exemplo, né, de um professor na sala de aula que começa a explicar e a gente fica ali meio revoltado na hora por estar tendo tanta informação. E aí depois temos a tarefa, muitas vezes não sabemos lidar com a tarefa, vamos deixando de lado, fazendo um papel de preguiçoso em sala de aula. Tem aluno que às vezes entrega a tarefa direitinho, outros não. Mas é a tarefa que nos dá, né, esse entendimento, essa habilidade de compreender o porquê que um professor está pedindo, né, para que a gente faça essas tarefas. E aí, devagarzinho, a gente vê que conseguiu concluir aquela tarefa difícil, que a gente achava chato, que a gente estava ali naquela fase de turbulência, e a gente vai digerindo.
Só que conforme a gente vai completando essa tarefa, você vai se enchendo com calor dentro do seu coração. Você fala, nossa, não é que eu estou conseguindo fazer? Não é que é muito legal fazer essa tarefa? Não é que eu estou compreendendo e entendendo melhor essa tarefa? E aquilo vai dando um ânimo, né? Porque a gente vai processando isso na nossa mente de forma diferente. E quando a gente começa a processar, isso fica instalado no subconsciente da gente. Então, eu não preciso, muitas vezes, me encher de tantas teorias, porque eu tenho que aprender, Não, vamos ser leve, simples, para que nós possamos absorver o pouco. E assim nós vamos tendo esse discernimento. E quando nós temos esse discernimento, a vontade da gente é de ensinar o coleguinha do lado. Porque o colega do lado está passando pela mesma dificuldade que nós temos. E aí o que acontece? Nós vamos ali, transbordamos com os nossos amigos da sala. E a gente vai se sentindo, né, bem por estar contribuindo. E essa sensação que nos traz a maturidade, né, de realmente sentirmos que estamos aprendendo, por estarmos multiplicando, mesmo de forma muito simples, aquilo que acabamos de aprender. E isso nos dá um repertório, nos facilita na hora de uma comunicação, na hora de fazermos uma orientação para os nossos filhos, para outras pessoas, porque muitas vezes dentro de uma própria casa, se nós tirarmos o nosso entendimento da nossa forma, nós vamos ter dificuldade de compreender outras pessoas, porque vai estar somente diante da nossa visão. E como que nós olhamos, né, para os problemas da nossa casa, para os problemas que ocorrem no nosso dia a dia? Somente com o nosso ponto de vista. Isso não nos traz discernimento. Por quê? Porque a gente está agindo conforme as nossas atitudes, conforme os nossos moldes. Então, quando a gente faz uma pequena leitura desse livro de Provérbios, é muito, muito interessante, porque a gente observa que algumas coisas que nós já sabíamos de uma forma muito simples, ela acaba ficando um pouco mais rica, mais glamurosa. O nosso repertório vai melhorando na hora de fazermos esse ensinamento. Por quê? Nós lidamos com vários tipos de pessoas, com várias pessoas que têm dificuldades de compreender linguagens diferentes. Tem pessoas que conseguem aprender mais visualizando, outras conseguem compreender melhor ouvindo, né? Então, quanto mais simples nós formos para estudar, sem ficar pensando muito, eu tenho que aprender, sem a gente ficar relutando com a gente mesmo, tudo fica muito mais simples, fica mais agradável. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, porque na vida da gente, dentro da nossa casa, nós temos que tornar a nossa comunicação de uma forma ensinável, que a gente dê prazer de escutar, né, as pessoas que estão convivendo junto, para que haja harmonia. E muitas vezes isso não está acontecendo porque nós estamos engessando a maneira de nos relacionarmos. Então procure estudar, procure ler pouquinho e realmente sentir o sentido dessa palavra, para que cada um de nós se transforme todos os dias, sem cobrar de quem está ao seu lado, né? Mas podendo sempre contribuir com orientação, sem crítica, sem julgamento, tendo um olhar, né, com esse olhar aqui das janelas da alma, alimentando o coração. E, gente, é isso que eu desejo para vocês, tá bom? Um excelente dia para vocês. Provérbios, eles são 31 capítulos. E você pode fazer a leitura dele de um por dia. Capítulo 1 no dia 1, capítulo 2 dia 2, capítulo 10 no dia 10. E você tem o mês inteiro para você ler cada dia um e você adquirir mais
sabedoria e conhecimento. Deus abençoe a todos vocês. Vocês são filhos amados de Deus. Curta e compartilhe esse vídeo.